Catedral FM apresenta Viver Bem, com os psicólogos da Arquirio. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, neste domingo gostoso, novamente aqui com vocês. Eu que sou psicóloga clínica e, como vocês sabem, especialista em logoterapia. Eu gosto tanto de falar de logoterapia, porque a logoterapia é a psicoterapia da esperança, a psicoterapia espiritual, enfim, todas as psicoterapias, todas as abordagens têm o seu valor e o mais importante é que ajuda a pessoa, o paciente, a viver bem a vida que se tem. Você sabe que o nosso programa Viver Bem é o programa do grupo dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E todos os domingos estou aqui nos estúdios da Rádio Catedral com uma convidada, com um convidado, com um psicólogo clínico que compõe o nosso time também. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, eu estou com a psicóloga clínica Érica Gama, gente. Ela faz parte do nosso time, dos dois times, do grupo dos psicólogos católicos, da nossa arquidiocese e do programa Viver Bem. O grupo do programa Viver Bem já temos 25 participantes, 25 psicólogos que são católicos. E o tema de hoje, que você já deve estar curioso, é o sentido do trabalho. Foi a pedido de um ouvinte chamado Felipe Câmara. Ele entrou em contato pelo nosso WhatsApp e quero agradecer, ele é morador da Penha. Agradeço a você, Felipe Câmara, pela sua audiência no nosso programa Viver Bem. Então, gente, a Érica Gama, que é psicóloga clínica, ela é paroquiana na Nossa Senhora da Assunção, lá em Sulacap, e ela mora lá também. Especialista na abordagem centrada na pessoa, tem consultório em Vila Valqueire e também tem consultório aqui na Zona Sul, no Flamengo, Largo do Machado, atende nessas imediações também. Ela vai se apresentar. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes. Como a Sônia falou, sou psicóloga clínica, atuo na abordagem centrada da pessoa, que é uma abordagem humanista do Carl Rogers. Faço atendimento social na paróquia Nossa Senhora da Assunção, que fica em Sulacap, e atendimento clínico no meu consultório em Vila Valqueire e também realizo atendimentos aqui na Zona Sul, no Flamengo, e aonde for necessário a gente consegue estar adequando aqui na Zona Sul. Então, você sabe o tema, né, Érica? Pode contextualizar o tema, o sentido do trabalho para os nossos ouvintes? E você, ouvinte, pega uma canetinha lá. Anote aí o nosso e-mail e entre em contato aqui com a gente. viverbem@radiocatedral.com.br. Você pode colaborar com a gente. Anote. Fazendo sugestões de temas para os nossos próximos programas, fazendo suas perguntas, esclarecendo suas dúvidas. Então, pode colaborar com a gente através do nosso e-mail ou dos telefones aqui da nossa Rádio Catedral. Érica, para atender ao nosso ouvinte Felipe Câmara, vamos contextualizar esse tema, o sentido do trabalho? Eu gostei muito, inclusive, Sônia, desse tema, por eu ser também uma psicóloga especialista na área de gestão de pessoas. Já tive uma boa vivência também na área voltada para recursos humanos, né? Então, esse tema foi muito propício, eu gostei muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sentido do trabalho. Quando falamos em sentido do trabalho, seria pensar o que significa o trabalho para você. Sim. E é uma resposta muito subjetiva, né, Sônia? A resposta acaba sendo muito variada de acordo com cada sujeito. Para alguns, pode significar castigo. Para um outro, pode significar um meio de sobrevivência e também um caminho de autorrealização. Quando a gente fala em trabalho, é importante a gente entender o conceito de trabalho, né? É verdade, Érica. É originária do latim, que significa tripalium, que significa um instrumento de tortura usado na Roma Antiga.
Então, o trabalho, ele carrega um peso muito grande de uma cultura, né, historicamente, que se trazia pelo mundo, que o trabalho era remetido a uma escravidão. Era remetido, inclusive, pelos gregos, a qualquer atividade menor, qualquer atividade inferior. E hoje, essa ideia de castigo e de sofrimento vinculado ao trabalho, ela está perdendo espaço. Porém, ainda existe muitas pessoas, Sônia, que acreditam que há uma falsa esperança, né, que o trabalho possa lhe trazer algum sentido maior ou até mesmo trazer um sentido de felicidade. Então, são pessoas que precisam ter uma atenção especial, são pessoas que precisam estar sendo motivadas o tempo inteiro. A gente pode considerar essas pessoas como aquele grupo dos desmotivados no trabalho. E, por outro lado, há também aquele grupo que busca uma autorrealização com o seu trabalho, que está sempre idealizando algo. Essas pessoas também precisam estar sendo motivadas, elas precisam encontrar sentido no seu trabalho. Porém, é importante lembrar que quem dá o sentido para o trabalho é o próprio sujeito. Ou seja... Como assim, Érica? Pode falar um pouco mais? Qual é o grau de importância que ele está dando para o trabalho? Ele precisa trazer um valor para aquele trabalho. Não significa que ele seja um workaholic, por exemplo, né? Aquela pessoa que é viciada em trabalho e que esquece das outras áreas da sua vida, que vive para o trabalho de uma forma muito intensa. Não significa isso. Mas ela precisa trazer um grau de importância daquele trabalho para a sua vida. E todo trabalho tem um sentido, Érica? Todo trabalho tem um sentido? Porque quando você fala desse envolvimento pessoal, ou seja, estou te escutando aqui e, claro, como psicóloga clínica, mas não sou especialista em organização como você, né? Então, tem pessoas que se sentem muito desmotivadas, se sentem enfraquecidas. Isso a gente escuta na clínica, né? No atendimento clínico. Todo mundo tem um trabalho. Todo mundo trabalha, e como não atendo crianças, então eu lido com esse público. Então tem aquela célebre frase, puxa vida, já é segunda-feira. Então veja, uma desmotivação, um desânimo, que desânimo foi até um dos temas já abordados aqui no programa. Sim, inclusive fui eu, né, que falei sobre esse tema também. Não me recordo. Sim. Mas que bom que tenha sido você. Então, todo trabalho tem um sentido ou isso tem a ver também com o que nós chamamos de vocação? Porque uma coisa é você desempenhar um trabalho para ganhar o seu sustento, para ganhar um salário, né? E outra coisa é você desempenhar um trabalho por sua vocação. E aí, esse trabalho deixa de ser trabalho. E nós, como psicóloga, acredito você também, então vou falar de mim, ser psicóloga para mim não é trabalho, é uma missão, tem um caráter de amor. Então é desse lugar que eu estou falando, né? Então a pergunta para você é, todo trabalho tem um sentido? Sim, Sônia, todo trabalho tem um sentido. O importante é a gente identificar qual é esse sentido. Como você falou, né? Quando a pessoa não consegue levantar de manhã cedo para ir trabalhar, que sentido é esse que ela está dando ao seu trabalho? Ou seja, o trabalho está tendo um peso de uma forma negativa. É um trabalho que acaba sendo um fardo para a pessoa, né? É dessa maneira que ela encara. E não, em contrapartida, como você falou, de uma forma mais amorosa, de uma forma que possa te dar uma recompensa, que você possa atingir um objetivo seu, pessoal, algo que você idealizou. Quando isso acontece, quando você consegue conciliar isso, acaba sendo muito mais fácil, muito mais prazeroso, porque você consegue, de certa maneira, atingir um objetivo, né? A gente, desde muito pequeno, Sônia, a gente é ensinado que o trabalho, ele é um objetivo de vida. E que quando a gente alcança, a gente pode conquistar muitos outros objetivos na sua vida através desse trabalho.
Então é importante que o sujeito ele consiga atrelar isso, que esse trabalho ele possa te trazer esses objetivos no qual você possa alcançar as suas metas pessoais, os seus sonhos e suas realizações. Aí sim ele passa a ter um sentido para a sua vida em sociedade. E não apenas ganhar o dinheiro. Exatamente. É isso? E, de certa maneira também, se você não consegue, Sônia, atrelar a um objetivo, que você atrele a um sentido de você estar fazendo bem para alguém. Por você ser bom em algo e de que maneira você consegue fazer um bem, consegue servir a alguém. Sim. De acordo com a sua especificidade, com as suas habilidades, talentos. Exatamente, né? Então você está servindo alguém também e também está se fazendo bem, porque você está sendo útil, você está conseguindo ser uma pessoa produtiva e isso também acaba fazendo bem ao próprio sujeito. Sim, essa consciência, né, Érica, que você está trazendo, né? Ter consciência desse sentido desse trabalho, né? Trazer essa reflexão sobre um caráter de missão, dessa tarefa a ser executada. Então, tem uma pergunta que me chega aqui pelo WhatsApp, Érica. Como posso saber se eu estou no trabalho certo? Foi uma pergunta que veio pelo WhatsApp. Então, primeiramente, é avaliar se os seus valores estão compatíveis com os valores daquela empresa, né? Se os valores e a cultura da empresa coincide com os seus. Se você concorda com os comportamentos, as atitudes das pessoas que trabalham com você. Se a resposta for não, né, se nada disso está casando, está funcionando, eu costumo falar, Sônia, que é um casamento, né? Sim. Quando a pessoa entra para uma empresa, ela tem que identificar esses valores para que possam ser compatíveis com seus valores e haver uma sintonia ali. Se isso não acontece, acaba tendo uma divergência de valores. Ou seja, a sua forma de pensar e de agir não corresponde com aquele ambiente. E é complicado você mudar a cultura de uma empresa. Isso não acontece da noite para o dia. A gente pode mudar nossa forma de enxergar a empresa, a tarefa, a vida. Exatamente. E não mudar, na verdade, a tarefa em si. Isso. Então, muitas das vezes, é você que precisa mudar. Mudar esse olhar, mudar a forma de se relacionar, de encarar aquele trabalho. Agora, se isso está lhe causando um incômodo, uma frustração tão grande, é importante você avaliar se realmente aquele ambiente de trabalho está lhe fazendo bem. É verdade, porque é como saber se está no trabalho certo. É uma das perguntas. É claro que em tempos de crise, né, como já falamos, não dá para ficar escolhendo, ou até dá, porque, veja, gente, se há uma violência, uma agressão à nossa pessoa, num ambiente que seja tóxico, ou não é apenas um desânimo, o que a Érica Gama está colocando é que se há um desânimo, se há uma desmotivação, pode-se até, inclusive, procurar um profissional para que o ajude a compreender o sentido do trabalho e o sentido que você, enquanto pessoa, enquanto profissional, está dando a esse trabalho. Por quê? Observamos também, né, Érica, que as pessoas muito se importam. O que é a palavra importância? Importância vem de fora. Tudo que vem de fora e nos afeta. Então, dar muita importância ao que vem de fora, seja de uma opinião do outro, olha, esse trabalho não está lhe fazendo bem, olha, tem um trabalho melhor. Gente, é preciso olhar cada vez mais e escutar a voz que vem do coração. Porque é aí que existe a vocação. É no nosso coração que habita Deus.
né? Então, percebermos quem somos e o que podemos fazer para resistir à adversidade alheia que vem do outro. Afinal, o mal-estar da civilização, como dizia o pai da psicanálise, de toda essa ciência, psicologia, Freud, o mal-estar da civilização vem do outro. Às vezes um olhar, às vezes uma imposição, às vezes uma forma do outro se relacionar com você. Se você importar esse outro para você e não trabalhar a resiliência, a resistência e não trabalhar principalmente quem você é, o que acontece? Você desanima até de ir para o trabalho, não é isso, Érica? Sim, desanima e acaba sendo um fardo você levantar de manhã, todos os dias, para ir trabalhar. E não é dessa maneira que a gente pode viver. A gente tem que, em vez de fazer isso, de tratar o seu trabalho como um martírio, como você mesma falou, né, Sônia, a gente tem que levantar todos os dias e agradecer a Deus pelo trabalho que nos foi colocado e procurar entender qual o significado desse trabalho para a nossa vida, o quão bem ele pode estar fazendo para nós mesmos, seja enquanto pessoa, enquanto um profissional. Você que está nos ouvindo hoje no programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, hoje nos estúdios da rádio, eu estou com a psicóloga clínica Érica Gama, ela que também é especialista em organização, gente, em instituições. Ela é palestrante também, ela não se apresentou, mas eu sei porque eu conheço a Érica. Então ela está falando sobre o sentido do trabalho. E tem uma pergunta de um ouvinte, me parece, que não quer se identificar, pede para não se identificar, e ele pergunta à psicóloga Érica Gama: por que, Érica, atualmente vemos tantos jovens adoecerem emocionalmente no ambiente de trabalho? Essa pergunta é muito boa, Sônia. Inclusive, nós que estamos na clínica, né, nós encontramos facilmente essa demanda de jovens talentosos, bem-sucedidos no trabalho e que estão adoecendo emocionalmente, nos procuram, né? Para que possamos ajudá-los nesse processo. O que eu posso entender, Sônia, que essa geração hoje de jovens, ao mesmo tempo, é uma geração que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguem produzir muito, mas também são pessoas muito imediatistas. Sim. Eles querem, de certa maneira, uma ascensão muito rápido, eles querem que o resultado apareça muito rápido na vida profissional deles. E quando isso não acontece, justamente pelos valores daquela empresa, não atender aos valores deles, né, nesse imediatismo, acaba ocorrendo justamente a insatisfação, que pode gerar um estresse, uma frustração muito grande para aquele profissional jovem e podendo chegar, inclusive, a doenças graves como uma depressão, como um transtorno de ansiedade, uma síndrome de pânico, por exemplo. Muito interessante isso que você está falando, Érica. Precisamos realmente ficar atentos, né? Então, essa necessidade do imediato, né, que é próprio da juventude, esse efêmero. Então, o que você está dizendo é que isso pode provocar alguns sintomas, algumas doenças psicossomáticas e pode tornar um ambiente de trabalho sem sentido, é isso? Sim, pode transformar aquele ambiente de trabalho que antes era prazeroso num ambiente de trabalho patológico. Sim. Alguns jovens, eles conseguem resolver de forma muito prática, né? Eles trocam de trabalho. Sim, hoje a gente vê esse perfil, né, dos jovens que não conseguem perdurar ali por muito tempo naquele trabalho justamente porque se sentem desmotivados. E é um papel hoje do RH ter uma visão para esse público, de que maneira motivar esses jovens, né? É um desafio do RH hoje, vamos dizer dessa maneira, que é justamente o que nos apresenta no ambiente de trabalho. E a partir do momento que eles estão nesse conflito, ou eles ficam ali nessa posição que vai estar causando um transtorno emocional para eles, a ponto deles saírem para procurar ajuda de um profissional,
ou então eles resolvem de uma forma prática, que é saindo em busca de uma nova oportunidade. Sim, precisa de muita coragem Sim, em tempos de crise, exatamente, né? E acontece que quando ele não tem essa coragem é onde entra a doença. Acaba adoecendo, exatamente. Né? Então, quando você fala desse prazer de trabalho com sentido, sem sentido, pode-se dizer que um trabalho voluntário, ou seja, é aquele que é gratuito. A pessoa acaba, se é voluntário, não tem remuneração. Então, pode-se dizer que um trabalho voluntário é um trabalho com sentido? Por quê? O trabalho voluntário, ele acaba trazendo um sentido de prazer para a vida da pessoa, porque a pessoa está se doando em prol de ajudar alguém, ajudar ao próximo através de uma instituição. Inclusive, quando você doa-se, você produz um hormônio que é a ocitocina, que estabelece o vínculo nas relações. Por isso, esse prazer nesse tipo de trabalho. Inclusive, é indicado, né, Sônia, que pessoas façam trabalhos voluntários justamente para crescer enquanto pessoa. Sim, inclusive a pessoa ganha muito mais, né, quando se doa, né? Sim. Então, você que é voluntária também na sua paróquia, eu também, quanto a maioria de nós, viu, queridos ouvintes, a maioria do corpo de psicólogos católicos da nossa arquidiocese são voluntários em suas respectivas paróquias, também fazem um certo voluntariado, um certo, digamos, um valor social em seus respectivos consultórios. De certa forma, é uma forma de ajudar. E é claro, o ser humano ele é orientado para a busca de valores. Trabalho voluntário é uma dessas formas que nos resgata a dignidade e nos ajuda a resgatar a dignidade de outro ser humano. Tudo a ver com o sentido da vida. E qual a diferença, Érica, entre ter um trabalho com ou um trabalho sem sentido? Qual é a diferença? A partir do momento que você tem um trabalho com sentido, você consegue trazer uma motivação para o seu trabalho. Você consegue enxergar o seu trabalho de forma positiva. Mesmo que não seja, como eu falei lá no início, né, um sentido de que eu vou estar através do meu trabalho, podendo chegar a um objetivo, alguma meta, alguma realização pessoal, mas que seja um sentido de crescimento. Que você possa entender que aquele trabalho vai te trazer um crescimento pessoal ou profissional. E quais os principais problemas, Érica? É uma pergunta que me chegou agora pela produção. Quais os principais problemas psicológicos decorrentes de um ambiente de trabalho sem sentido? Um ambiente de trabalho sem sentido, justamente a pessoa pode chegar num processo, inclusive, de depressão, né, Sônia, como eu falei, né? Porque a pessoa entra naquele vazio. Qual o sentido que eu tenho para o meu trabalho? Se não existe um sentido, por que eu estou ali? O que eu estou fazendo ali? Começa a surgir as perguntas, né? Para preencher aquele vazio. Sim. Isso a gente vê muito na clínica, né? Sim. Que esses sintomas acabam provocando outros problemas, né? Como a irritabilidade, a insônia, a tristeza também, porque, gente, a depressão é uma doença. Quando um trabalho perde o sentido, não necessariamente a pessoa entra em depressão como doença, e sim numa tristeza profunda que pode ser compreendida de forma até equivocada e por isso merece um atendimento até para
esclarecer, né, Érica, um atendimento de um profissional capacitado, porque senão ele vai buscar uma medicação, uma intervenção medicamentosa não convergente com aquele momento que ele está passando. Então, há sim, gente, sintomas que o nosso corpo acaba apresentando quando o nosso trabalho perde o sentido. E um deles também, que é bem comum na clínica, é a perda da memória. Há muitos pacientes que dizem, eu estou muito cansada, a minha memória está muito cansada, eu não consigo registrar mais nada. No processo de análise, fazendo algumas retrospectivas junto com o paciente, que isso é uma técnica, o que acontece é que o paciente relata, Érica, situações de desgaste emocional no ambiente de trabalho. E a gente acaba orientando, não é isso? É um sintoma, o estresse, inclusive, faz parte, bem... que inclusive a gente consegue identificar justamente essa perca de memória devido ao alto nível de estresse que aquela pessoa é submetida ao trabalho. Sim. E todos esses sintomas que você colocou, Sônia, irritabilidade, o sono perturbado, o cansaço excessivo, tudo isso ocasiona para aquela pessoa uma redução na sua qualidade de vida no trabalho. É verdade. Que a gente precisa estar restabelecendo enquanto RH de empresa, né? Sim, é verdade. Que bom estar com você, Érica, que conhece essa peculiaridade dentro de uma instituição e que é psicóloga clínica também, que conhece a saúde emocional e o comportamento do ser humano. Mas, infelizmente, acabou o nosso programa. A Érica já recebe o nosso convite para retornar aqui no programa Viver Bem, que você faz parte, Mas pode se despedir dos nossos ouvintes, deixando o seu contato e o contato nos locais de onde você atende, por favor? Sim, Sônia. O meu contato pode ser feito através do WhatsApp 021 98383 6228. Eu atendo, como eu falei, em Sulacap, na paróquia Nossa Senhora da Assunção, atendimento social. Faço atendimento também clínico em Vila Valqueire e no Flamengo, aqui na Zona Sul. Érica, quero te agradecer a sua participação e temos uma dica de filme que é Senhor Estagiário, gente. Senhor Estagiário aborda alguns pontos do ambiente de trabalho. Estamos terminando mais um programa Viver Bem, Viva Bem a Vida que se tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Viver Bem volta no próximo domingo.